A visão da vida ilimitada. Diga glória a Deus e recebo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Paulo aos Coríntios, 1 de Coríntios 2, 14 a 16. Na minha Bíblia está na página 198. Diz a palavra do Senhor: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que esta palavra venha abençoar e enriquecer todos os corações. Deus tem algo agora sobrenatural através desta mensagem. Oremos ao Senhor. Prepare aí o seu coração, abra a sua vida. Não diga não. Não diga não, porque esse não é uma pecha, é uma canga, é um jugo. Diga sim para Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado e bendito, meu coração está transbordando de alegria. Eu sei em quem tenho crido. Eu conheço a forma de Deus agir. Eu sei do tempo de Deus agir e do modo de Deus agir. Ele vela pela sua palavra, ele penhora a sua palavra. Quando ele diz sim, é sim. E esta noite o amém de Deus se manifesta nesse lugar, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, eleitos segundo a presciência do Senhor, povo amado, noiva de Cristo, selo do meu apostolado. O povo da graça de Deus tem um chamado a viver no Espírito, um chamado a viver uma vida sobrenatural. E eu tenho ensinado à igreja que nós somos o resultado daquilo que pensamos. Você sabe que viver na carne é viver por pensamentos que são contra o Espírito. Se você esta noite pensar que você tem depressão, você terá depressão. Se você achar e pensar que tem doença, você terá doença. Porque isso é viver na carne. E viver na carne é viver por pensamentos que vão contra o Espírito. Olha como é que Paulo explicou isso em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, vivei no Espírito, andai segundo a palavra e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne, os pensamentos humanos, militam contra o Espírito. E o Espírito contra os pensamentos humanos, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, amado, esta carne que nós temos milita contra o Espírito, contra as coisas de Deus. A carne se opõe à palavra de Deus. Então, o nosso modo de pensar não pode se opor ao que Deus diz em sua palavra. O nosso modo de pensar não pode se opor à fé em Deus. Então, andar no Espírito é um modo de pensar segundo a palavra. É um modo de pensar conforme a fé em Deus. É um modo de pensar conforme o amor de Deus. Isso é importante por quê? Porque se o que eu penso não é o que a Bíblia pensa, eu vou viver na carne. E quem vive na carne não desfruta do resultado dos benefícios da vida espiritual. João 6,63, Jesus disse isso. O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Veja, a carne serve para quê? Para nada. E as palavras que eu tenho dito? E se eu pensar como as palavras de Deus? Então diz que as palavras que vos tenho dito, aí sim,
elas são espírito, elas são vida, elas são cura, elas são prosperidade, elas são abundância. Então nós não podemos ir contra o que a palavra de Deus diz. Ouça, muitos do que dizem ser espirituais não são espirituais, são carnais. Só é espiritual se a vida está em linha com a palavra. Veja, quando uma pessoa diz assim: será que Deus um dia vai me dar vitória? Isto é carne. Talvez o Senhor um dia me cure quando eu merecer. Isto é carne. Será que eu tenho um karma de depressão, de sofrimento? Isto é carne. Isto é carne. Eu vou lhe dizer mais. Para mim, como anjo da igreja, carne é conversa fiada. É perda de tempo. A carne para nada aproveita. Então, você tem que querer pensar e falar de acordo com a palavra. Veja, por exemplo, nas questões de saúde. 1 de Pedro 2,24 diz: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Carregou ou não carregou? Então, quem é que disse que você é um pecador? Alguém lhe disse isso. Não fui eu. Não foi Deus. Ele disse que Ele carregou os pecados para que nós, mortos aos pecados, ou seja, o pecado não tem mais força sobre a nossa vida, vivamos de forma justa. E Ele disse: por suas chagas fostes. Irmãos, fostes. É assim que devemos pensar. Eu já fui curado. Porque se você der brecha para a carne diz: cuidado, hein? Olha o que o Google diz dessa doença, é grave. Tem gente que morre junto a sapato, as botas, flor na cabeça, antes do tempo. Amado, eu não ando segundo vozes de burro, porque elas não chegam ao céu, amado. Então a minha pergunta é: o que você está pensando hoje? Por exemplo, sobre prosperidade. O que você está pensando? Talvez você diga: o que vai acontecer? Será que Deus vai antecipar? Não, é capaz de não. Se você diz não, você bloqueou toda a ação de Deus. Isto é carne. Ou seja, independentemente da economia, eu creio que eu prosperarei. Isto é espírito. Pastor, mas eu estou aqui num fardo tremendo, carregando um problema grave. Eu estou aqui numa provação, rajada de vento. O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Isto é espírito. Então você veja, por exemplo, a vida de Abraão. Gênesis 12:1 disse: ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Por que Deus disse: sai dessa terra, sai da tua parentela? Porque a família de Abraão, o pai e a família dele, eram caldeus, eram da Mesopotâmia, eram ligados a ocultismo e feitiçaria. E onde há ocultismo e feitiçaria, como os caldeus, há medo, há dúvida, há incredulidade, há diabo. E você sabe, estas pessoas da caldeia moldaram o pensamento da família de Abraão, que achavam que tinha que fazer descarrego, que achavam que tinha uma assombração, que tinha um espírito, não sei o quê. Então, a cultura dos caldeus moldou as famílias caldeias. A família de Abraão também estava. E o que Deus disse a Abraão? Abraão, você tem que sair desse meio. Você tem que sair desse pensamento de aprisionamento. Essa pecha que está sobre a tua vida, dos caldeus, dos feiticeiros, do mundo, desse sistema cultural que começa lá no México e termina na Patagônia, do não, 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 não. E quando alguém diz sim, a pessoa se assusta e diz: é vaidade, é falso profeta. E Deus disse: saia, saia desse molde que botaram dentro da tua cabeça, que você não presta, que você é gafanhoto, que você é pó da terra, que você tem que se contentar com pouco, se a sua família não tem, você não terá. Saia disso. E Deus disse: eu vou moldar a tua mente para algo muito mais importante. E Ele diz no versículo 2:
de ti eu farei uma grande nação, e eu te abençoarei, e eu te engrandecerei, você vai ser uma bênção. Deus arrancou aquela pecha, aquela potestade, daquela família que moldou os pensamentos da família, dos caldeus feiticeiros, e Deus disse: eu vou te abençoar, cara, eu vou te engrandecer, você vai ser uma bênção. Então a minha pergunta é: quem é que tem moldado o teu modo de pensar? Quem é que molda a tua forma de falar? Quem é que tem feito a tua cabeça dizendo que o Senhor não é um Deus de prosperidade? Quem é? Quem encheu a tua mente de negativismo? Quem é que enche a mente do povo de Deus contra o dízimo, as ofertas, as orações, os cultos, contra Deus? Você sabe que às vezes é uma irmãzinha espiritual, que diz ser espiritual, e você sabe, ela diz: Deus não tem nada a ver com as coisas materiais, nós não precisamos de dizimar, e isto vai moldando a mente da pessoa. Aí vem Paulo e diz: tudo posso, mas a irmãzinha já moldou a cabeça da outra, diz: não, isso é para os judeus, isso não é para nós, e aquela pessoa fica aprisionada no pouco, na miséria, na pobreza, em vez de ver o evangelho é perpendicular, ele entra pela mente, entra por coração e produz frutos, amado. Então minha pergunta é: quem é que molda a tua mente? 1 Coríntios 2,14 diz: o homem natural, quem anda na carne, quem não tem palavra na mente nem no coração, ele não aceita as coisas do Espírito, porque são loucura. São loucura, porque o homem natural não é o salvo. Ele diz: não pode entender as coisas espirituais, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Como é que eu vou entender algo de Deus? Discernindo espiritualmente. E eu vou lhe dizer uma coisa, amado: muita gente tem caído nestas armadilhas. Da irmãzinha que fica, que eu sou muito espiritual, porque eu fiz um jejum de 30 dias, porque eu não entendo, pastor, o que o apóstolo diz. Não me entenda a mim. A minha palavra é mais transparente do que a água do Rio Bengo, amado. É Bíblia com Bíblia, é comparando coisas espirituais com espirituais. Eu não venho aqui com outro livro escondido do lobo sangue-rampa que tem um olho no meio da testa. Eu estou aqui com a Bíblia sagrada, a palavra de Deus, amado. Então, muitas pessoas caem em armadilhas, são derrotadas porque ouviram a carne. Porque a carne sempre dirá: isso é loucura. Ir ao culto é uma loucura. Dizimar é uma loucura. Contribuir para a evangelização é uma loucura. Achar que um dia vai ter alguma coisa na vida é uma loucura. Por isso é que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 33 e 34: não vos enganeis. Olha aí o português falando: as más conversações corrompem os bons costumes. E ele diz: tornai-vos a sobriedade, como é justo. Não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isto eu digo para vergonha vossa. Então, eu dou graças a Deus, amado, porque você neste ministério, você tem conhecimento de Deus. Aqui é te revelado a cada dia o que está no coração do Pai, o que é profético, o que é importante para a sua vida. Então, meu amado, quem é que molda os teus pensamentos? É o irmãozinho do Facebook, que faz o filme do apóstolo com olho grande e que corta as minhas mensagens e cola palavras para dizer que eu falei mal de não sei de quê? Quem é que faz? É o Instagram. Quem é que fica colocando pulga atrás da tua orelha contra a palavra de Deus? Que diz que você tem que se divorciar, viver sexo sem regras, sem santidade, porque todo mundo faz, você tem direito de fazer. Quem é que botou essa pulga atrás da tua orelha? Tem muita gente que chegou agora ao final de ano, amado, passou o ano inteiro, faltou aos cultos, não dizimou, não ofertou,
não colaborou, não cooperou, ficou no Facebook ouvindo a irmãzinha lá, eu tenho uma coisa espiritual, e agora estão aqui no final de ano, amarrados e presos, amado. Então, Gênesis 3:9, Deus falou a Adão e chamou e disse, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, olha, onde é que tu estás? E ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim, eu estava nu, eu tive medo e me escondi. E Deus deve ter dito a Adão, Adão, quem falou a você que está nu? Você andou nu a vida toda, você não sabia que estava nu. Quem é que botou na tua cabeça que você estava nu? Não fui eu. Então diz o versículo 12, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, foi ela que me deu da árvore e eu comi. Versículo 3, disse o Senhor Deus à mulher, oh, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou. E eu comi. Então, meu amado, se você der ouvidos à serpente, eu vou dizer, eu não dou ouvidos à serpente. Pastor, eu estou aqui com uma doença, eu vou morrer desta doença. Vais, porque você está dizendo, eu vou morrer desta doença. Eu já repreendo tudo antes, amado. Não importa o que a estatística diz, não importa. Hoje a minha filha foi ao dentista porque apareceu um negócio, eu disse, filha, você não tem nada. Não, mas olha, mas não quero saber, porque a carne já começa a botar pulga atrás da orelha. Não, tem uma dor aqui, que é aqui, faça aqui, entra aqui, vai até o dedão do pé. Isso é a carne. O Espírito diz, pelas minhas chagas já foste sarado. Isto é uma batalha, amado. Isto é uma guerra. Então, com quem você tem falado? Quem disse que você iria viver uma vida quebrada e falida, diminuída e apoucada? Quem falou que você está deprimido, cansado? Não fui eu, não foi Deus. Quem é que disse que você é uma pessoa doente e cheia de dívidas por resto da vida? Quem é essa voz que você está ouvindo? Porque a voz da Bíblia diz que você pode todas as coisas, é mais que vencedor. O Senhor há de suprir cada uma das suas necessidades. E agora vamos diretos, amado, com quem você tem falado, onde você tem andado, com quem você tem compartilhado. Certamente não é com pessoas da fé. Olha o que a palavra diz. Se não é o que Deus diz, você não pode receber, amado. Porque o mundo é mentiroso, o mundo é enganador. Então, como você verá a manifestação da prosperidade se quem está fazendo a tua cabeça diz que não existe? Que você tem que se contentar com pouco, com moderado. Quando a Bíblia diz que Deus é um Deus ilimitado, Ele é maravilhosamente bom. Ele disse, já supriu todas as nossas necessidades, que nós teremos sobrando para repartir. Então não aceite pensamentos medíocres. Deus tem um plano de excelência para você ser uma bênção. E tudo começa como, apóstolo? Pela forma de pensar. Tudo começa aqui dentro, amado. Por isso, amado, eu antes do culto, eu me refugio na sala, corro de todo mundo. Eu não quero ouvir voz de ninguém, porque eu quero ouvir a voz do Espírito. Eu estou aqui hoje e há centenas de pessoas aqui dentro e milhares do outro lado que dependem desta palavra, que têm ouvido o dia inteiro na televisão e na rádio. Não vai dar, cuidado, olha os juros, o banco, olha o agiota, vai morrer, tem tiro, vai ser assaltado. Ouviram e encheram a cabeça de maus pensamentos da carne. Ouça, prosperidade não é sobre você, é sobre Jesus. 1 Coríntios 13:11, Paulo disse, olha, quando eu era menino,
Eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, quando eu amadureci, quando eu compreendi o evangelho da graça, eu desisti das coisas próprias de menino. Desisti de ser menino. Não podemos pensar como meninos, amado. Porque o demônio, porque o diabo, porque eu não vou ser, porque eu não vou conquistar, porque papai não fez, vovó não fez. Eu não quero saber o que o meu pai não fez ou deixou de fazer. Eu quero saber é que o meu Deus vivo disse: Miguel Ângelo, você será grande nesta terra, você levará a minha palavra ao mundo, e ponto, amado. Quem se opuser vai cair. Essa aqui é a verdade, esse é o que está no meu pensamento. Eu já não lhe disse, início do ano passado, deste ano, senti uma dor no joelho, meu Deus, atroz, violento. Fui ortopedista, ele disse: você tem um menisco extruso. Extruso ou intruso? Tem que operar já. Porque senão você vai andar, vai prender a perna e você está frito. Você não vai conseguir andar. Você vai ficar preso. E começou a me intimidar. Eu disse: eu vou procurar outro. Aí fui ao outro, e ainda foi pior. Eu vou enfiar um ferro na tua perna de dentro para fora, vou botar 4 parafusos. Eu disse: uou! Amado, quando a pessoa chega a ser homem, adulto, maduro, tem que desistir das coisas de menino. Eu não vou conseguir, eu não posso. Pode sim, não, eu não posso. Eu sei que eu não sou capaz. Você está preso a uma potestade, a uma pecha do não. Isso é da cultura dos caldeus, amado. Não é cultura bíblica. Deus nos ama. Você acha que Deus te ama muito ou não te ama nada? Deus te ama muito. Ele te ama. Deus nos ama. Se você não tiver certeza que Deus te ama, você estará pecando. Isso é rebeldia contra Deus. Isso é a serpente que está te enganando. Ah, Deus não me ama o suficiente. Deus te ama o suficiente. Então, se você não se achar amado, você fica rebelde contra Deus. Deus te amava ainda quando você não estava neste mundo, amado. Romanos 5,8, ele diz isso: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora. 4 irmãos disseram amém. Muito mais agora. Diga: muito mais. Agora é muito mais. Muito mais agora. Marcos 1,11, ele disse: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então não temos que fazer nada para ter o amor de Deus. Somos filhos amados do Senhor. Não temos que fazer nada para conquistar o amor dele, ele já nos ama. Pastor, mas vale pelo menos se eu lamber o pó da terra, bater com a cabeça no banco da igreja, quem sabe subir de costas o pão de açúcar, amado, você não tem que fazer nada, ele já te amou antes de tu existir, já te amava. Aliás, você só está aqui esta noite porque ele te ama muito. Então tu és um amado de Deus, ele não retira o seu amor, você tem que saber disto, Jesus te ama. Salomão em Cantares disse isso. Cantares 8, 6 e 7 diz: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Versículo 7: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, e ainda que alguém desse todos os bens por sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Amado, ninguém pode apagar o amor de Deus na tua vida. O amor de Deus é forte. O amor de Deus jamais acaba. Então, mude os seus pensamentos, amado. Não diga: não vai dar, não posso. Olha
amor de Deus é forte na tua vida. Quando você diz não, você está vivendo na carne, você está indo contra o que Deus diz. Esses são pensamentos corrompidos. Esses são pensamentos de derrota, que mantêm a vida no deserto. Você tem que vencer todo o mau pensamento. Seu pensamento determina a sua vida. O seu pensamento determina a sua vida. Então, pensar conforme a palavra gera uma vida vitoriosa. Conforme a fé gera uma vida ilimitada. Por isso é que João disse em 1 de João: todo que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus, diga glória a Deus. Vence ou perde? Mas vamos dizer alto, tá bem? Vence ou perde? Vence o quê? O mundo. Vence a opressão, vence a crise financeira, vence todo o sistema econômico, político que está nesta cidade, e vence a pecha do não. Eu vou trabalhar deste altar até dia 31, meu amado. Porque essa pecha, esse jugo de que não posso, não tenho para dar, não consigo, não vou chegar lá, não vou fazer nada, isso é um jugo. E diz que a unção, diz o profeta, despedaça o jugo. Diz que a fé vence. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé não são os nossos pensamentos negativos da carne. Não é o que a irmãzinha diz no Instagram, no Facebook, amado. É o que Deus diz em sua maravilhosa, poderosa, sagrada palavra que está aqui. E é isto que conta. É isto que conta. O que é que você está vendo, Jeremias? Ou eu estou vendo as colunas da igreja mal pintadas pelo pintor da igreja? Não. Olha para lá. O que é que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Ele disse: fizeste bem de ver isso. Você está vendo a única árvore produtiva, que produz flor no inverno e fruto ainda no inverno e no frio, a única árvore que se antecipa a todas as árvores. E o Senhor disse: fizeste bem, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Eu velo, eu dou a minha palavra, eu juro pela minha palavra. Isso é maravilhoso. Eu não sei como é que tem cara que tem coragem de ir contra a palavra de Deus. É uma loucura. Então, o nosso objetivo durante esses dias é cercar você com esta unção sobrenatural, para que você comece a ver, mesmo no inverno, na improdutividade do nosso país, você vai ver a produção de Deus na sua vida. Apóstolo, o senhor crê nisto? Creio. Eu creio. Eu creio. O Deus a quem servimos é um Deus vivo. É um Deus que quer resultados dentro da igreja. Mas ele perguntou um dia: haverá fé nesta igreja, nesta terra? Mas quer dizer, é porque tem uma prova que tem 1000 pessoas, só tem 3 vagas, é tua. Mas eu acho que, sei lá, não vai dar, já não é tua. Você já tem a pecha, o jugo do não. Vamos batalhar nisto, bispo, nas nossas igrejas. O jugo do não tem feito da América Latina, do México, a Argentina, na Patagônia, lá onde o Judas faz a curva, lá embaixo, um povo humilhado, pisado. Olha aí como é que está Argentina, Equador, Venezuela, Brasil. É só humilhação por todo lado, amado. Porque as pessoas, elas acham que não vão conseguir. Simplesmente isso. Eu não vou conseguir. A coisa é difícil, apóstolo. Sim, mas amado, mas a Bíblia diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Agora,
Se Deus nos tirou dessa cultura dos caldeus, da feitiçaria, dessa idolatria romana que aprisionou bilhões de pessoas ao longo da história, amado, Ele nos mostrou a verdade nos libertou, o Filho verdadeiramente nos libertou, somos livres. Ele disse: o diabo veio para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele não disse o quê? Ele disse: é por graça, já está feito, já está consumado, já existe. Ele já nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Todas as coisas que contribuem para a vida e para a piedade já nos foram outorgadas. Sim, mas o senhor não mora onde eu moro. Amado, já começou a dizer que não, amado. Estou aqui há 45 minutos gritando, você está dizendo: não, mas é assim, é porque o senhor não conhece o meu. Eu não conheço, mas Deus conhece, amado. Por isso é que quando Deus perguntou a Adão: Adão, por que você está escondido aí com medo de mim? Ah, porque eu estou nu. Adão, quem é que te falou que você estava nu? Porque todo dia eu vinha encontrar com você na virada da tarde e nunca te falei que você estava nu. O que é que se passou? Sabe o que é? É que essa mulher que tu me deste, aí já começa o espírito de acusação. Em vez de dizer: eu errei, assumo, pronto, vou corrigir, não. Essa mulher. Aí o problema foi a mulher: Eva, onde é que você está? Eva, está aqui, vem aqui, Eva, vem aqui no púlpito para dar testemunho, conta a bênção. Sabe o que é? É que a serpente, e eu vou dizer, a serpente enganou milhões e milhões e milhões de pessoas, do México até a Patagônia, em África, no Oriente Médio. Ele tem uma potestade que tem dominado nações inteiras em África. Ouça, amado que me assiste: Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, as antigas colônias colonizadas por um governo ditatorial. Não aceita isso. Sim, mas eu sou preto, sou negro. E o que importa lá? Você é mais que vencedor, você tem a imagem de Deus. Mas na minha família nunca ninguém conseguiu fazer um curso superior. Eu acho que eu não vou conseguir, nem usando fiéis, nem o fiado, sei lá o que é esse negócio aí, o sem gênero, com gênero. Amado, ouça, Deus te ama tanto que Ele tem um plano tão perfeito para a tua vida. E eu não vou permitir, as portas da igreja estão trancadas, ninguém pode sair enquanto eu não der ordem. Se você algum dia mais me disser aqui, não vai dar, já deu, amado. Jeremias, o que é que você está vendo? Oh, que estragaram as colunas do Jefferson. Não, olha para lá, olha para lá. Está vendo o quê? Não, eu estou vendo uma flor aqui, uma vara da amendoeira. Viste bem? A amendoeira antecipa. Não é aleluia. Eu estou imaginando o dia 31, quantas pessoas vão vir aqui na frente para dizer: amado, eu quebrei a pecha, o mau desígnio, a potestade do não na minha vida. Sim, mas está difícil o emprego, eu não vou conseguir o emprego. Você não vai conseguir. Isso é uma pecha que está na tua mente. Tem uma porta de emprego para você maravilhosa. Deus já abriu a porta. Eu tenho muito mais para vos falar, mas chegaram 9 horas da noite e eu respeito as pessoas. O que é que você viu? Não olha para lá, para as colunas que se estragaram, não, olha para lá. Viu, Jefferson? Foram pintar aqui na igreja, estragaram tudo. Então, olha para lá. Não, ali eu estou vendo a amendoeira. Mas tem gelo, tem frio, tem neve. Todas as árvores estão secas, mas a amendoeira está produzindo. Esta unção está na tua vida. Isso é unção, pá. Essa unção despedaça todo o jugo, amado. Essa unção despedaça todo o jugo.
toda essa pecha que os espanhóis, os portugueses trouxeram, mano, desde o México. Você vê todo mundo lá, corta a cabeça uns dos outros, se matam, penduram os corpos. Aqui está esse terrorismo todo, a economia, não vai para frente, está tudo errado, está tudo mal. Não vai, sabe? Isto aqui é uma potestade. Se você aceita isso na sua vida, mano, aí você vai ouvir uma irmãzinha que ficava aqui na frente. O Espírito está dizendo que não há prosperidade. Vai ser pobre, amado. Vai carregar a pecha da pobreza. Quando ele disse, ele sendo rico se fez pobre para você ficar rico. Se você não acredita, você nunca ficará. Aí quando a pessoa não consegue, fica com inveja dos outros. Está vendo aquela irmã comprou um carro novo. O marido dela deve ser do Lava Jato. Não é do Lava Jato nada, não. O marido dela trabalha dia e noite, acorda de madrugada para trabalhar. O marido dela comprou carro novo. Aqui não tem Lava Jato, amado. Aqui tem fé. E a Bíblia diz que a fé vence. Chacamanta corromanda caçaba. Romate que se quere ondanamanda. Libara se que remende corromama chacarama. Diga, Senhor Jesus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, minha fé vence. Diga, eu sou vencedor. Eu sou cabeça. Eu não sou cauda. Eu estou por cima. Eu não estou por baixo. Terei para emprestar. Eu não tomarei emprestado. Você acreditou nisso aí? Quando eu era menino, falava com o menino. Não pode, porque o demônio, que o diabo, tudo é o diabo. Coitado, o cara derrotado, sem dentes, jogado no lago do enxofre, o pessoal fica dizendo, foi ele. Que o diabo, está lá ele preso, acorrentado com os demônios. Foi ele lá. Não é foi ele não, são os teus pensamentos que têm que andar em linha com a palavra. Aqui se ensina muita coisa, não fica depois chorando e dizendo, eu não consigo entender as coisas que o apóstolo diz. Por quê? Estou falando em quem? Chinês? Em mandarim? O que eu prego, mostro aqui, é criptografado, é do WhatsApp, é o quê? Aqui é pão, queijo, amado. Aqui é sim, não. E é isso que traz benefício. Se eu ficar aqui mimimi com você, daqui a um ano você não tem nada na vida. Não vai empreender nada, não vai lutar por nada. E eu quero que você lute pelos seus sonhos, amado. Não importa se a economia está mal, porque isso independe da economia, independe de quem é o presidente, independe de quem é o governador, se tem drone, se não tem drone, se tem fuzil, não tem fuzil. Nós temos a palavra das palavras, amado. É aqui que está a nossa solidez de vida. E é aqui que está consubstanciada a verdade de Deus. Então, amado, veja a vara da amendoeira, porque você não vai ser improdutivo. Você vai produzir antecipadamente. Assim seja, assim diz o Senhor, amado. Glória a Deus. Você recebeu essa palavra? Tomou posse dessa palavra? Me diga duas coisas que você não pode. Você há uma coisa que você não pode. Não pode mentir, não pode murmurar, não pode ir contra a palavra. O resto você pode. E pode todas as coisas porque é Ele que te fortalece. Estamos de acordo? Então vamos ficar de pé. O bispo vai dar a bênção final. Quem precisar de voltar para casa, por favor, fique à vontade. Quem puder ficar para cantar mais um hino, cante comigo, por favor, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Levante suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que a nossa força vem de Ti, Senhor. E sabemos que Tu já venceste tudo, Senhor. Por isso que nós podemos sim todas as coisas, Pai.
Senhor, manda anjos agora, anjos de carne, Senhor, anjos espirituais para nos guardarem, Senhor. Senhor, por onde nós passarmos, Senhor, que a tua bênção vá na nossa frente, Senhor. Por onde nós caminharmos, Senhor, que os sinais nos sigam, Pai. Senhor, e estas bênçãos que tu já disseste pelo profeta, Senhor, que vai derramar sobre a igreja, nós recebemos, Senhor. Nós queremos com os nossos olhos físicos, Senhor, e com a nossa fé, tomar posse de grandes coisas, em nome de Jesus. Sai esta noite daqui, vendo além do que os teus olhos mostram, vendo o impossível de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Graça e paz.